Fala pessoal, está no ar mais um Gol de Barriga, Futebol e Cerveja e hoje eu tô feliz demais, César. Sabe por quê? Por que você tá Porque feliz? é sexta-feira. Rapaz, sexta-feira não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. E além do mais, sabe que dia é hoje? Hoje é dia 16. Dia 16 de abril é dia do quê? É dia da maldade? É dia da maldade. Não, é dia do meu aniversário, do cara. seu aniversário. É hoje. Meus parabéns. Muito obrigado, assim, por pandemia. 31 anos, já vim aqui com o meu look aqui, ó, de sanfoneiro de zona, né? Aquela camisa. Ó, você viu? Passei a brilhantina aqui. E é hoje, César. Hoje eu quero que você me chame de William Potker, que eu vou te chamar de Hulk. Sabe por quê? Por quê? Porque você é aquele famoso centroavante bumbum granada, César. É, você é sim, você é sim. Eu sou? Eu lembro na época que você era centroavante do São Francisco, você usava a sua poupança, que era um pouquinho maiorzinha, pra proteger ali, ninguém passava, César. Hulk, sabe o Hulk, bumbum granada, esse mesmo. Então hoje, como é dia da maldade, é dia do quê? Dia de cobrar um salário de 1.500.000 do Atlético Mineiro para ser reserva. Hoje é dia da maldade, dia de trocar a patroa pela sobrinha. Rapaz, tá pesado. Então eu tô aqui, ó, prontinho para ir aonde? No Santa Felicidade, com aquele nosso RG adulterado, né? Que passava ali, a gente tinha 16, 17 anos. RG adulterado para entrar no dia do aniversário, para quê? Entrar de graça. Vamos nessa então, César? Vamos, só se for agora. Vamos então começar esse programa que tá muito animado. Eu tô feliz, né, pô? Vou sair daqui, vou fazer porra nenhuma, porque a patroa tá lá em casa já esperando, com a bebê, estamos numa pandemia. A minha também. É, a sua também, né? Um abraço aí pra dona Tatá, que eu fui o cupido. Não fui nada, né, César? Não fui não. Faz parte. Mas, ó, eu conheço a Tatá há mais tempo que você. Também não. Mentira também. Bom, vamos lá, vamos começar então, que hoje o programa tá cheio de assunto legal, hein? Legal pra mim, né? Porque eu não sou palmeirense. Você é palmeirense, César? Graças a Deus, não. Também não é. O Palmeiras, em 4 dias, perdeu 2 títulos, César. Que situação, hein? Que situação. Jogos difíceis, jogos que foram para os pênaltis e o Palmeiras não conseguiu ser campeão, né? E eu tô com uma dúvida aqui, cara. O que tá acontecendo com essa comissão técnica do Palmeiras? Porque quando não é o técnico que é expulso, a comissão técnica briga dentro do vestiário, tá numa situação ali que tá complicado, hein? Eles estão achando o quê? Que eles são os colonizadores? Os portugueses chegaram numa terra diferente, desconhecida, mas não é bem assim não. O pessoal tem que colocar a cabeça no lugar, porque parece estar refletindo em campo. Isso é complicado. Complicado. O Palmeiras ganhou tudo ano passado, esse ano já perdeu os 2 primeiros títulos. Não vamos tirar a onda aqui dos nossos amigos palmeirenses, mas tô feliz. Tô feliz, sabe por quê também? Porque o meu São Paulo, César, ó, em 5 jogos, 3 vitórias. Tá voando. Molecada da base jogando muito, dando orgulho. Fiz um vídeo ontem, gente, ó, se vocês não assistiram ainda, o meu vídeo de pós-jogo tava animadíssimo, um pouquinho alterado de tanto suco de laranja que eu tomei. Tava, ó, alteradíssimo ali, gravei pra vocês. Assistam, tá muito legal lá. Tenho a minha análise, a minha visão sobre como foi o jogo. Vamos falar do São Paulo e do Corinthians, porque o Corinthians perdeu, César? O Corinthians perdeu na terça-feira. E perdeu também a liderança. A liderança geral do Campeonato Paulista. Perdeu a liderança para o São Paulo. São Paulo agora passou o Corinthians na pontuação geral, mas estamos só no começo ali, tem muito jogo ainda pela frente, tem mais... O campeonato está muito esquisito, para falar a verdade, porque o São Paulo ontem jogou pela 9ª rodada, mas foi o 7º jogo do São Paulo. Então, tá meio complicado de entender, né, o que está acontecendo. Foi os encaixes ali que a federação fez para poder resolver aquela questão da paralisação. E semana que vem já começam os jogos de Libertadores, Sul-Americana, então tem que antecipar alguns jogos aí para poder dar certo. É isso aí, vamos falar muito de São Paulo e Corinthians. Vamos falar também de um cara que combina muito com o estilo desse programa, que é o nosso... técnico Renato Portaluppi. Caiu, hein? Caiu, um grande técnico, mas que faz um tempinho que só estava com o nome, né? Não aguentou. Não aguentou a eliminação. Uma temporada do ano passado que até ele chegou, né, na final da Copa do Brasil, não se classificou direto para a Libertadores, foi eliminado um pouco precocemente na Libertadores também, então não foi uma temporada das melhores do Renato Gaúcho. Começou o ano também agora, não se classificou para a Libertadores na fase de pré-Libertadores, né? Não conseguiu a classificação e foi demitido. Mas um detalhe importante, ele foi demitido e ele não estava nem em campo, né? Não, porque ele se recuperava ali da Covid. Estava se recuperando. Estava se recuperando, então não foi ele que comandou o time na beira do campo. Eu tenho certeza que ele ainda vai dar uma entrevista para falar que foi demitido sem estar ali na beira do campo. É bem a cara do Renato. Cara do Renato.
Vamos falar também sobre a Champions League, semifinais da Champions. Será que vamos ter Paris Saint-Germain e Real Madrid, Neymar e Vini Júnior na final? Eu acho que essa é a minha aposta, hein? É sua aposta? Minha aposta. Eu tô apostando nisso também. É o que todo mundo quer. Imagina, no mesmo dia você ter um Ney Day e um Vini Day. Eu acho que a maioria do pessoal vai torcer pro Ney Day, né? A não ser a torcida do Flamengo ali, que Mas torcer pro Neymar, Neymar, vamos dizer assim, tem já um tempo maior de carreira ali, então tem mais essa simpatia, ou não, da torcida, então a mídia maior ali é no Neymar. É isso aí, então. Vamos começar, mas antes de mais nada, se você está assistindo, se você está gostando desse canal, estamos a cada dia tentando melhorar, trazer mais informações para você. Então, comente, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e também assine o sininho para você ser avisado, porque todo dia tem vídeo. Daí você fala assim, cadê o vídeo lá do gol de barriga? Hoje vai ter? Tem. Não tem horário certo, viu? Quando a gente termina um jogo, a gente já manda um vídeo, a não ser nas terças e sextas, que 8 horas tem vídeo, né, do nosso programa aqui, o nosso programa de mais ou menos 1 hora, aí sim, terça e sexta. Agora os pós-jogos, os vídeos extras assim, não tem muito horário. Depende muito da hora do jogo. Por isso é importantíssimo para você ativar o seu sininho. César, eu tô sendo reconhecido na rua, você sabia? Verdade? Verdade, uma amiga da minha sogra falou assim, o seu genro tá lá com o canal, né, tá bombando. Falei assim, não tô não, mas um dia eu vou, e eu vou lembrar que ela foi a minha primeira fã. Então, Elaine, mãe da Ellen e do Everton, um abraço para você. Se você está assistindo, muito obrigado. Compartilha aí com o pessoal da Zona Leste de São Paulo. Somos da Zona Leste, eu sou da Zona Leste de São Paulo também, viu? Ali da Vila Matilde, Penha. Eu sou dali, rapaz. Eu moro do lado ali do Corinthians Itaquera. Olha que maravilha. É, rapaz. Então é uma ótima região. Ótima região. Bom, vamos começar então. Já falei demais, né? Tomar o nosso golinho aqui, César, porque ninguém é de ferro. Sim, tem que molhar as palavras. Futebol e cerveja. Se você aí, patrocinador, que é dono de uma marca de cerveja, quiser patrocinar a gente, vai ser Gol de Barriga Futebol e o nome da sua marca. É o passo que você precisa para bombar, para fazer com que a sua cerveja chegue na casa de todo cidadão brasileiro. Todo mundo que gosta de futebol vai abrir uma cerveja e tomar com a gente, César. Seria maravilhoso. Então, vem com a gente que só tem a ganhar. Patrocina aqui. O César tem até ali atrás dele, patrocina aqui. Não sei se está enquadrando, mas se quiser, patrocina que estamos juntos. Vamos começar a falar do Palmeiras, então. O Palmeiras, que no primeiro jogo, na semana passada, havia vencido a partida e nessa tomou a virada, 2-1 no primeiro jogo e 2-1 para o Defensa e Justiça na partida de ontem. E a partida foi para prorrogação depois disso, né? E teve expulsão, confusão e nos pênaltis, mais uma vez, o Palmeiras errou 2 penalidades e o Defensa e Justiça converteu todas. Fala um pouquinho desse jogo aí pra gente. Então, foi um jogo muito corrido, porque o Defensa e Justiça, né, o time da OAB da Argentina, e ele precisava mostrar a que veio para reverter o placar. Tinha perdido 2-1 em casa, precisava vencer ali por 2-0 e pressionou muito. Foi até melhor do que o Palmeiras na troca de passes, no passe certo, posse de bola, teve tudo a mais do que o Palmeiras, mas como o futebol é o futebol, saiu atrás do placar. Um pênalti convertido pelo Rafael Veiga. O Rafael Veiga tá fazendo gol, hein? Já fez o terceiro gol, aí, né? Que ele fez 2 contra o Flamengo, mais um na quarta-feira, e o Palmeiras abriu o placar e aumentou a vantagem. Mas isso é um problema que eu acho, porque quando o Palmeiras sai na frente, ele parece que arma um caminhão ali na frente da zaga e só joga no contra-ataque. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? O que eu escutei, o pessoal lembrando muito do ônibus azul do Mourinho, na época do Chelsea, que ganhava ali de 1-0 e montava o ônibus atrás, e aí no contra-ataque fazia o 2. O Abel já falou que a principal inspiração dele é o Mourinho, viu? Então é bem parecido os métodos de trabalho ali. Então o time tem essa característica, né? O técnico impõe. Só que o Abel fez uma troca importante ali no meio-campo, que vinha a reclamação tanto do Felipe Melo quanto do Zé Rafael, que não estavam jogando bem. E ele entrou com o Danilo, né? Danilo no meio-campo, com o Patrick de Paula. O time fica mais leve, fica mais jovem, né? Mais veloz. E saiu na frente, mas não conseguiu segurar. Não segurou a pressão. Tomou o empate com o Brian Romero. Jogador importante, o Crespo, que deu uma
revitalizada na carreira dele, né? Trouxe ele para o Defensa e Justiça, e aí ano passado o Crespo foi campeão da Sul-Americana. O Brian Romero era o principal jogador, foi até cotado para vir para São Paulo, mas eu acho que não deu certo. Um jogador que está valorizado, muita grana, para um jogador já de mais de 29 anos. Então, mas foi ele que fez o primeiro gol, né, do Palmeiras, do Defensa e Justiça. E aí pressão, o jogador expulso, né? O Vinha foi expulso ali. Vinha foi expulso. Ali demonstrou uma falta de cabeça ali, porque ele sofreu a falta. Tá certo que o juiz errou em não marcar a falta, mas ele reagiu. Acabou acertando um chute no adversário e ali o juiz viu a reação dele, ele acabou sendo expulso, prejudicando o time. Porque aí com um a menos, com toda a pressão que o time argentino fazia, uma hora ou outra aconteceu a tragédia para os palmeirenses. Foi no último minuto, né? O gol ali do Benítez, chutando uma bola de fora da área, e ali o Everton não conseguiu pegar não. Então empatou o jogo e aí fomos para a prorrogação. Empatou o jogo na soma, né? Empatou o jogo na soma, 2-1 na partida, mas 3-3 no geral. 3-3 no geral. É isso aí. E aí, pelo regulamento da Recopa, vamos para uma prorrogação. 30 minutos emocionantes ali, o time... Aí entra quem tem mais perna também, quem tem mais garrafa para vender, como diz no jargão futebolístico. É isso aí. E o Palmeiras podia ter decidido logo no começo. Porque aconteceu um pênalti ali, Aconteceu um pênalti e logo em seguida a expulsão do Brian Romero, que fez o gol, acaba sendo expulso. Uma confusão enorme depois daquele pênalti, né? O juiz foi ver no VAR. Pô, como é que um juiz daqui não vê um pênalti daquele, né? Eu entendo um pouco da torcida palmeirense. O cara foi só no atacante do Palmeiras, cara. Ele foi, foi muito pênalti. Não precisava nem de VAR para aquilo. Mas aí tem essa muleta do VAR, né? Que o juiz meio que deixa seguir. Se tô errado, o VAR me chama. E aí ficou um tempão lá para ver o VAR, confusão. Aí também teve as expulsões do pessoal da comissão técnica do Palmeiras. Vou até falar uma teoria que eu tenho aqui sobre esse técnico. Fazia tempo que eu queria falar. Por quê? Numa partida do ano passado entre São Paulo, é lógico, né, contra o São Paulo a gente vê mais e como não tem torcida, o microfone fica aberto ali. Certo. E a gente viu uma postura do Abel um pouco que arrogante na beira do gramado. Teve uma hora que ele falou que o juiz era um pirata, que só via de um lado, né, as gírias portuguesas. Começou a falar que existia um ranking de árbitros na Europa, por isso que os árbitros daqui não têm o nível da Europa. Começou a falar um tanto de barbaridade, meio que, sabe, numa situação que até o Jorge Jesus tinha um pouco de por cima da carne seca, e ele que é um cara tão legal, né, nas entrevistas, sim. Mas na beira do campo ele se transforma, e ele e a comissão técnica dele, ele meio que incendeia o time ali e acaba perdendo a cabeça. Então não é de hoje que eu faço essa crítica. O Abel está muito alterado nas partidas, prejudicando o time. É um grande técnico, ganhou tudo no ano passado, sim. Mas essa postura dele ele tem que rever, porque, como falaram, né, no Braga ele não tinha essa postura, na Grécia totalmente educado, não foi expulso na Grécia, e aqui no Palmeiras ele chega para fazer esse papelão. Até parece que se sente melhor do que os outros, né? Sou português, sou europeu, e aqui todos têm que me respeitar, eu falo o que eu quero e vão acatar. E não é assim, tem que respeitar e muito, porque aqui é o futebol pentacampeão mundial. Então, essas pessoas que vêm de fora têm que vir com uma postura um pouco mais humilde. O São Paulo veio de fora, acrescentou muito para o futebol brasileiro, é um grande técnico. Mas os outros técnicos falavam, né? O São Paulo passava, não dava bom dia, não falava uma palavra em português. Não, passou 2 anos aqui e não se preocupou em aprender um bom dia, que seja. Era sempre. Eu posso falar por causa própria de 2 técnicos estrangeiros que passaram pelo Brasil, que foram técnicos do meu time, com uma postura totalmente contrária a isso. O Osório, lembra do Osório dos papelzinhos lá? Colombiano, que fazia os bilhetinhos. Uma educação, se preocupando em falar português, um cara acessível com a imprensa, super bacana, né? Conversava de igual para igual com os jogadores ali. E essa surpresa que está sendo o Crespo. O Crespo na beira do gramado é de uma elegância. E você não está falando da roupa dele, não, né? Porque aquele terno muito bem alinhado. É um centroavante europeu, né? Comemorar os gols, é tudo ali. Jogou na Itália, o cara tem na beca dele o terno italiano dele. Mas assim, uma educação, fala com os jogadores com muita educação, fala com o juiz com educação. O São Paulo foi até prejudicado em alguns outros jogos. Ele falou assim, não estou aqui para falar de arbitragem, são humanos. Se ele está ali fazendo o trabalho dele, eu estou aqui fazendo o meu. Sabe, uma postura muito diferente. Que também tinha, para não falar que é só técnico do São Paulo, o Gareca, que foi técnico do Palmeiras, um técnico assim também.
Então, assim, chega no Brasil, aprende português, se comunica, seja, né, com o mesmo nível das pessoas, porque conhecimento técnico eles já provaram que estão um degrau acima dos brasileiros. Com né? certeza. Então é isso aí. Daí o Palmeiras foi para as penalidades. E o que aconteceu nas penalidades, César? Foi para as penalidades porque o Gomes não converteu o pênalti, né? Aquele pênalti que gerou toda a confusão que você explanou muito bem, o Gomes não conseguiu converter e o jogo terminou ali empatado, indo para as penalidades máximas. Na ausência do Luan, o Gomes foi lá e deu a pipocada que a zaga do Palmeiras sempre dá. Pipocada que vou te contar. E nos pênaltis, o Palmeiras não conseguiu vencer e desperdiçou de novo duas cobranças. O que ficou de curioso, né, que alguns jogadores que bateram o pênalti contra o Flamengo não estavam na lista para bater ali os primeiros pênaltis, né? Então, o próprio Danilo, o próprio Luan, né, não foram para as cobranças e deixaram nos pés do Everton. É goleiro. É o goleiro, é o melhor goleiro brasileiro na atualidade. Mas não ele tá melhor que o Alisson e o Ederson. O Ederson tá melhor que o Cássio. Assim, melhor também. que o Cássio, então ele está num nível muito alto como goleiro. E dizem que nos treinos ele bate pênalti, tem um percentual bom de acerto. Tá? E jogaram a responsabilidade, dessa vez, nos pés dele. E ele, infelizmente para os palmeirenses, desperdiçou essa cobrança. Ó, a gente não está tripudiando aqui, não. Não. Ficamos um pouquinho felizes? Não, também. Até porque o futebol brasileiro ele tem que estar ganhando sempre. Tem que estar ganhando sempre, então mais uma competição internacional, onde na maioria das vezes os argentinos são superiores. Na Recopa não. Na Recopa o Brasil acho que tem 3 títulos a mais do que o... mas o que eu acho engraçado, que eu não me lembro, a Recopa é sempre o campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana. Sim. Eu não lembro a última vez que o campeão da Sul-Americana ganhou do campeão da Libertadores. Olha... eu não lembro desse jogo. Puxando aqui nos últimos 10 anos... Não teve, né? Não me recordo, não. Desde a época do Corinthians, quando ganhou em 2012, jogou contra o São Paulo em 2013, né? E o São Paulo perdeu. Desde essa época aí, a partir daí... O Galo contra o São Lourenço, Galo campeão. Muita coisa, faz tempo. Realmente tempo que o time que ganha a Libertadores, que geralmente é melhor, né? É melhor. Porque a Sul-Americana, vamos dizer que seria uma Série B da América, né? Há quem diga. Eu também não concordo muito com isso. Não, é uma competição importante, internacional, assim como a Liga Europa, que teve partidas no... Teve partida hoje. Eu estava assistindo Roma e Ajax. Na verdade, as partidas foram ontem. Porque hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Não, é que a nossa gravação é na quinta, mas eu já estou empolgado para curtir na sexta aqui, viu? Mas teve as partidas, né, definindo aí os semifinalistas da Liga Europa. E a Sul-Americana, vamos dizer assim, seria a Liga Europa da América do Sul. É isso aí. Bom, César, falamos bastante do Palmeiras aí, o Palmeiras que perdeu o seu título, mas já joga na sexta-feira contra o São Paulo, provavelmente vai vir com o time reserva. E vamos falar do São Paulo nesse Paulistão, que olha, eu vou te falar. Primeiro, eu vou deixar você falar o seu ponto de vista, que depois eu tenho um pouquinho a mais para falar do São Paulo, porque eu estou empolgado, César. Olha, o São Paulo, eu assisti o jogo de ontem, ontem foi quarto, o jogo de segunda, o São Paulo também assistiu o jogo. E o que chamou a atenção do São Paulo é a entrega, o time não desistir em nenhum momento e está sempre pressionando o adversário no campo do adversário. Então, está com 40 minutos do segundo tempo e o São Paulo está lá pressionando, roubando a bola, e foi mais ou menos assim que saiu o gol de ontem, né? Recuperou uma bola, trabalhou e acabou saindo o terceiro gol do São Paulo. Então isso me impressionou bastante nesses jogos que eu vi do São Paulo nessa retomada, né? Então o Crespo pode dizer que já colocou ali o espírito argentino, aquele aguerrido de não desistir na primeira bola, na dividida, perdeu, levanta e recupera, não fica reclamando com a arbitragem, igual você pontuou muito bem. Então isso me chamou bastante a atenção do São Paulo e, ao mesmo tempo que é uma grata surpresa, deixa os torcedores preocupados dos demais times paulistas. O jejum pode acabar. A gente está na expectativa disso aí. Bom, o Crespo, na segunda-feira, depois da partida, ele na entrevista coletiva, elogiou o trabalho do Diniz, né? Certo. Falou assim, o Diniz, agradeço o Fernando Diniz pelo trabalho dele, estou usando do trabalho dele. E realmente isso foi um acerto da diretoria, por quê? O Diniz fez um trabalho de 1 ano e meio no São Paulo, e aquela saída de jogo não é uma coisa que acontece do dia para a noite. O São Paulo sofreu muito nos primeiros jogos do Diniz ali, para aprender a sair a jogar daquele jeito, sair jogando daquele jeito. Bom,
a base do São Paulo continuou a mesma, os mesmos jogadores, e o Crespo chegou, depois da saída do Diniz, já com o time sabendo jogar daquela maneira, sabendo um Bruno Alves sair como zagueiro, tendo um Léo para jogar como zagueiro na esquerda. Quem que ia colocar o Léo como zagueiro na esquerda? Não era uma tendência. Mas aí você olha para um cara que tem 1,85 m, alto, forte, tem postura, como lateral não é lá aquelas coisas, ele é um lateral mais defensivo, né? Por que não deixar ele como zagueiro ali? Aí o Crespo soube aproveitar isso e aprimorou um pouquinho o jogo do São Paulo. Eu falo por quê? O Fernando Diniz era aquela posse de bola, mas era um pouco improdutiva e chata, né? Você assistiu o jogo do São Paulo, pegava a bola, Daniel Alves pro Luan pro Daniel Alves, voltava no zagueiro, voltava no Daniel Alves, ficava ali um joguinho que eu acho que o São Paulo conseguia fazer os gols porque o outro time ficava entediado. E tentava subir a marcação e tu acabava tomando lá, né? Que era a estratégia dele, né? Era esperar, mas era muito chato. Era chato muito de ver. Muito chato. Não tinha aquela... Não tinha o que o Crespo tem agora, que é intensidade. Roubou a bola, é uma oportunidade para atacar. E o que eu achava também o errado do Fernando Diniz é que ele usava 15, 16 atletas. Ele usou durante toda a temporada 15, 16 atletas. Tinha os 11 titulares, sempre entrava o Tietê, o Vitor Bueno, um reserva ali para a zaga, um reserva para o meio campo. Era sempre aqueles mesmos jogadores. Então, o São Paulo não tinha uma opção de velocidade. Certo. Daí chegou o Crespo e o São Paulo contratou jogadores, mas não contratou jogadores de velocidade. A velocidade que a gente está vendo são de jogadores da base. O Galeano está pronto para jogar. O Galeano é uma potência pela ala direita ali. Ele põe a bola na frente e vai com muita força. Eu falei que ele é uma potência da natureza, aquele menino jogando bola. E um menino que estava lá já ano passado. Por que não aproveitar? Por que não deu rodagem para ele no ano passado? Pela esquerda, o Wellington, reserva do Reinaldo. Quanto tempo a gente sobrecarregou o Reinaldo para jogar ali na lateral esquerda do São Paulo e colocando o Léo como lateral esquerdo, sendo que a gente tinha o Wellington para jogar ali. Sim. O Wellington também, eu falei até no vídeo de jogo, o Wellington me lembrou o Júnior. Lembra o Júnior Leci Brandão, lateral esquerdo? Muito bom. Jogou no Palmeiras, foi campeão pelo Palmeiras, foi para a Europa, jogou no Parma, aí pentacampeão pela seleção, veio para o São Paulo já meio que, não era fim de carreira, que ele veio com 32 anos e contribuiu muito. Depois do Serginho ali, foi o melhor lateral que o São Paulo teve pela esquerda ali, depois Leonardo, Serginho, Júnior, são os 3 melhores que o São Paulo já teve. E ele lembra fisicamente o Júnior, muita velocidade pela esquerda, um jogador também de um nível super bacana para o futuro. Aí tem a coragem de colocar um Rodrigo Nestor desde o começo, coragem de colocar um Thales Costa, que você vê que é um estilo muito parecido com o Tietê, né? Então a gente tem um jogador lá, o Thales Costa, que vem da base, jogando bem parecido, ganhando seus 50 mil, não sei ainda quanto ganha, e liberou um jogador de 450 mil, que o São Paulo pagou 22 milhões. Então, sabe, essa visão de olhar um pouco melhor para a base, que o Crespo está tendo, que o Diniz não teve. Quando a gente faz isso, a gente começa a ter mais opções no elenco. Com certeza. E aí, quando acontece de um Igor Gomes ou um Gabriel Sara não aguentar mais, de um Brenner se machucar, a gente tem opções. Ano passado não teve. Ano passado o Luciano se machucou. Sim. O São Paulo teve que contar com o Toró. Tinha lá o Trellis. Jogadores que não tinham nível técnico para o São Paulo. E agora o Crespo está dando oportunidade para esses meninos e está muito legal de ver o São Paulo jogar. E lembrando ainda que o São Paulo estreou alguns jogadores e todos os jogadores, as contratações do time, todas mostraram que podem ser importantes. O Miranda ontem falhou, eu diria que até nos 2 gols. O primeiro ali ele rebateu meio que, né, estava meio hesitante, e o segundo ele deixou a bola passar e o Bruno Sávio fez o gol do Guarani. Mas se você vê a postura desse zagueiro, como ele põe a braçadeira de capitão, começa o jogo, ele foi o líder de passes certos do São Paulo na partida. Toda a bola passava por ele ali, muita tranquilidade para sair jogando. Vai ser muito importante para essa construção de jogo do São Paulo. Aí você vê o Benítez jogando, que me impressionou demais, porque o Benítez no Vasco, a gente tinha aquela impressão de jogador franzino, fraco. Cara, uma vontade de jogar.
uma qualidade nos passes, sabe, tá sempre perto da jogada, um camisa 10 que fazia tempo que o São Paulo não tinha. Eu até brinquei contigo, ele estava com tanta vontade que um cruzamento ali, ele nem dominou a bola e tentou cruzar e mandou ela lá na arquibancada, mas por vontade, não foi ali um erro. O erro foi técnico, mas pela vontade. Na hora que você mandou a mensagem ali, eu falei, pô, o cara tá jogando demais. Ele tentou um voleio logo em seguida também, que é porque, de repente não conseguiu, por quê? Começo de temporada, o cara tá ali, né, meio que fora de ritmo de jogo ainda, já no segundo tempo, de repente ele já na ponta dos cascos ali um pouquinho mais para frente, uma jogada dessa ele acerta, mas muito bem também. Éder, muito bem. Sempre tá entrando. E ainda tem para estrear o Orejuela na lateral direita, na ala direita, né, que também é um jogador de muita velocidade, pode dar uma opção bacana para o São Paulo, e também o William, né, aquele meia que estava no Toluca do México, jogou pelo Palmeiras, dizem que está treinando muito bem, ele não foi inscrito agora pelo número de vagas, mas há quem diga que já para a Libertadores na quarta-feira já pode ser inscrito e até jogar alguns minutos, que é um jogador também muito interessante, outro estilo de jogo para o meio campo de São Paulo. Então, meu filho, olha, falei tanto do São Paulo aqui, tô feliz demais, vamos pegar o Palmeiras agora, e aí há uma dúvida que eu queria te perguntar. Pode falar. Palmeiras vem reserva, você acha que o São Paulo deve colocar os titulares para esse jogo? Ou tira a pressão do jogo, põe também um time misto, porque se entra com os titulares, toda a pressão para ganhar o jogo é do São Paulo. Se põe um time misto, os dois times estão se poupando para a Libertadores, vamos ver o que acontece ali. O que você faria? Só um ponto antes, vendo o jogo de São Paulo ainda, ele tem peças agora que muda o esquema com as mesmas peças. Sim. Então ele muito inteligente, né, o treinador, e ele já conseguiu fazer isso. O time ganhando, né? Empatando o jogo, ele mudou ali com as próprias peças e mudou a postura do time para buscar o 3-2. Foi, porque o Léo da zaga pode ser lateral, o Diego Costa, que estava jogando de zagueiro também, foi para volante. O Benítez, que começou num 3-4-3, né? Ele como o meia, atacante da esquerda ali, ele também, quando entrou o Éder, ele veio para o meio para ser o quinto homem do meio campo, para jogar Éder e Vitor Bueno no ataque. Então é muita variação. O Vitor Bueno pode fazer também, ele pode ser um ponto esquerda, pode ser um meia, pode ser um centroavante treinando. Jogou bem como centroavante ontem, perdeu um gol feito ali, mas fez o gol da vitória, né? Então isso pode dar um respiro para ele ser um bom jogador. Mas continue aí. Respondendo sua pergunta, eu como treinador ia com o time misto. Tira a pressão do jogo e tem uma viagem importante, porque vai jogar sexta-feira, talvez viajar hoje mesmo. Vai jogar daqui a pouco, Vai jogar daqui a pouco. Daqui a pouco vai jogar. Vai ir até o Peru. Então tem que mesclar e também tirar a responsabilidade, que vai chover e fala, não, São Paulo entrou com os titulares e perdeu para o Palmeiras. Ô César, você costuma descansar antes de entrar no Peru? Eu geralmente não entro no Peru. Até porque o Peru está com restrições por conta da pandemia. Gente, sexta-feira, cerveja. Gente, sem mais cerveja aí? Vamos mais cervejinha? Sem cerveja, tá nesse nível, né? Imagina. Então aqui, um programa descontraído para você, viu? Você tá aí na sua sexta-feira, não pode sair para lugar nenhum, você tá assistindo o programa mais legal da sua televisão. Então assiste aqui com a gente, abre uma cerveja, toma com a gente para falar de futebol e tomar uma. Pode entrar, João. Entra aí. Depois ele vai cortar tudo aí, João. Gente, esse é o João. Esse é o João. Programa divertido. Ele programa divertido. A cervejinha aqui, é Heineken. Não pode falar marca. Não pode falar. Mas vamos dar um gole aqui. Encerramos do São Paulo com essa piada infame? Encerramos, que os jogadores de São Paulo vão entrar no Peru na terça-feira. Vão entrar no Peru na terça-feira. Bom, e paralelo a isso, César, eu queria, antes de mais nada, te agradecer e te elogiar, que os pós-jogos do Corinthians estão maravilhosos. Olha, aqui, se você não assistiu ainda, acompanhe lá o César, diretamente da sua casa, umas 3, 4 horas da manhã, ele liga a câmera, com muita alegria, grava lá os vídeos pra gente. Então, se você quer assistir um vídeo mal, acompanha a gente. Não, é brincadeira, César. As análises estão legais. Os seus vídeos, os vídeos de pós-jogo são recordes no nosso canal, hein, César? Tanto os do São Paulo quanto os do Corinthians são recordes. Postou pós-jogo lá, a gente está bombando. Então, parabéns. Fala um pouquinho do Corinthians, que, infelizmente, para a nação
Fiel, não, para Fiel, né? Nação é outra coisa. Para Fiel, perdeu, né? Primeira derrota no Campeonato Paulista. O que você tem a falar da partida? Primeira derrota no Campeonato Paulista e foi um dos pós-jogos mais difíceis de se fazer porque eu não tinha feito de derrota ainda. Então, fazer da vitória ali é até mais gostoso de fazer. Mas a derrota a gente fala também. E o Corinthians veio com uma formação totalmente diferente. Muita molecada da base, porque ele poupou todos os titulares, com exceção do Cássio. E o time jogou até melhor, por incrível que pareça, jogou melhor. O Luan cobrou uma vaga publicamente, cobrou sequência, entrou, jogou, deu conta do recado. O que se espera do jogador de mais capacidade técnica, talvez um dos melhores salários do elenco, né? A contratação mais cara, é isso que se espera, postura, né? Que entre em campo, seja titular, seja um líder técnico para o time. Foi para isso que ele foi contratado. Sim. O pessoal foi entrevistar o Mancini, falou: Mancini, o que você achou da declaração? Falou: não vi a entrevista, mas se eu tiver um jogador que não quer entrar em campo, para mim não serve. Então ele está correto na postura dele, ele tem que entrar, tem que exigir mesmo, e se demonstrar em campo vai ter a sequência que merece. Então, eu como torcedor espero que ele esteja em campo no jogo que daqui a pouco. Tem jogo Corinthians também. Tem Corinthians São Bento, Corinthians reencontra a sua arena, depois de jogar praticamente 6 jogos fora de casa. Ao contrário de São Paulo, que é um festival de jogo no Morumbi. 3 jogos no Morumbi, mas também em compensação, a partir da semana que vem é tudo jogo fora. Então tá bom. Mas o Corinthians precisa jogar melhor. Isso eu deixei claro no pós-jogo contra o Guarani, no domingo, que o time não joga bem, ganhou lá com gol na sorte, mas não vem jogando bem e precisa melhorar muito, porque cada dia que passa encontra adversários mais difíceis. Tem um jogo contra o São Paulo, se eu não estou enganado, já na última semana do mês. Acho que é dia 29, se eu não estou enganado. Domingo. Então já é ali um encontro que clássico é diferente. Mas quando um time vem numa melhor fase, com melhores jogadores, e o outro não está jogando bem, a chance de tomar uma goleada é triste para os torcedores corintianos. Apesar que esse jogo do Corinthians é dois... eu dando desculpa já, porque jogar com o Corinthians e São Paulo geralmente dá uma peidada na tanga. Dá uma... né? São Paulo não joga bem contra o Corinthians historicamente. Porém, São Paulo joga 2 dias antes de um jogo da Libertadores. Então, não sei se o São Paulo vai ter a condição de colocar todos os seus titulares. Deve vir com um time misto para jogar contra o Corinthians, mas isso é um assunto mais para frente. Mais para frente, até porque o Corinthians também tem um calendário apertado por conta da Sul-Americana. Que também começa agora, né? Já começa agora. Não foram sorteados ainda, mas tem jogos da Copa do Brasil que vai aparecer aí no calendário dos 2 times. Mas a preocupação é essa, é o time o quanto antes encontrar uma formação, porque o Mancini mexe muito no time. Mexe muito, ele não conseguiu ainda achar. Essa é uma questão que eu tinha para te fazer, César. Qual é o time ideal do Corinthians? O time ideal do Corinthians, hoje, na minha opinião, eu mudaria o esquema. Eu jogaria apenas com um volante mais fixo e o time jogaria num 4-1-3-2, dando liberdade total para o Luan. Que seja 20 jogos, mas o Luan jogou os 20 jogos e mostrou do que é capaz. Posição que ele gosta de jogar, que era como ele jogava atrás do atacante, que era como ele jogava no Grêmio. No caso, atrás dos atacantes, né? Ele jogando atrás sendo aquele dos 3 ali do meio, sendo o central, com 2 centroavantes na frente, é isso? Não, 4-1-3-2 com ele sendo o segundo, mas com toda essa liberdade. Entendi. Entendeu? Caindo pela direita, pela esquerda, no meio, porque ele vai ter 3 meias ali atrás dele, dando sustentação, que vai ajudar também o volante. Então seria um 4-1-3-2. E quais seriam os jogadores desse esquema aí? Esses jogadores, o Cássio ainda é o melhor goleiro que tem no elenco. Não dá para contar ainda, apesar do menino da base ser muito bom, o Donelli, Matheus Donelli. Lateral direito é o Fagner, também não tem como mexer. A zaga, como o Gemerson não vai continuar, isso está mais do que claro, mas no futebol tudo pode acontecer. É o Bruno Mendes, que jogou bem os últimos jogos. O Gil, que... para dar ali a segurança, apesar que não vem jogando bem nos últimos tempos. Mas é uma presença importante. É uma presença importante, é o Gil. Lateral esquerda é o Fábio Santos também, apesar da idade, deu uma outra cara para o Corinthians quando chegou. Revezando com o Piton, né? Como tem uma idade assim, não dá para jogar tudo, então o Piton... O Piton é uma grata surpresa ali, mas que subiu muito bem, mas que nos últimos... mas tem paciência com o jogador. Tem que ter paciência, é jovem, então dá para... tem muito futuro. Esse volante aqui, como eu colocaria um cara de mais marcação, seria o Gabriel. Seria o Gabriel porque ele marca e ainda nos últimos jogos ele deu aquela capacidade de chegar e voltar, marcar lá em cima.
mas seria o Gabriel com o Cantilho, que tem um passe muito bom já na linha dos 3. O Cantilho jogando mais para a esquerda ou no centro? O Cantilho no centro, porque ele distribui tanto para a esquerda quanto para a direita e pode recompor ali ajudando. E aí faz até essa mudança de tática no meio do jogo, né? Pode atacar com 4-1-3-2 e se defender com 2 linhas de 4, né? O Cantilho junta com o Gabriel ali. Sim. E aí os dois que fariam a ponta, né? Um que surgiu muito bem, mas no último jogo já não mostrou, talvez, não sei, ele ficou um tempo lesionado, que é o Mosquito. Estou falando aí com os jogadores que estão no time, né? Pode chegar, mas a própria direção falou que não chega ninguém. Que a ideia é conter gastos, abaixar salário. Então seria o Mosquito. Na esquerda, nos últimos jogos, foi o Varanda, mas o Varanda não é o cara da esquerda. Na esquerda é o Matheus Vital, que passou por uma cirurgia no joelho. O Varanda, na base, ele fazia o segundo atacante e às vezes até o centroavante. Então, para ter um ataque mais leve, o centroavante a gente tem o Cauê, que surgiu, fez o gol contra o Guarani, que pro lugar do jogo é ele. Não jogou no último jogo? Não entendi porque ele não entrou, né? Porque ele jogou praticamente os 90 minutos, né? Então o Mancini poupou todos os jogadores, mas seria o Cauê ou o próprio Varanda, como esse centroavante ali. E o Luan como o segundo atacante, que na hora de recompor, ele volta ali e está sempre apoiando. Então eu acho que seria um time mais equilibrado aí para as disputas que eu... E o que eu acho interessante do Luan, cara, é porque ele é corintiano. Ele é corintiano. O Luan é corintiano. Eu acho impossível um cara que a infância inteira dele sonhou em jogar no time, quando tem a oportunidade, esteja fazendo corpo mole. Dá uma sequência para o menino, então, e vamos ver o que acontece, né? Eu acho que, igual eu falei, um jogador caro do elenco, uma contratação cara, um jogador tecnicamente foi muito bem, ele foi o Rei das Américas, né? Rei das Américas. Que o Grêmio foi campeão da Libertadores. Dá uma chance para ele, eu também acho. Outra coisa que eu queria saber de você é, vamos supor que o Corinthians arranje dinheiro, arrume dinheiro para contratações. Certo. Pontualmente, vamos lá. Se o Corinthians pudesse contratar 3 jogadores para resolver o problema do time ali, qual seria a posição que você acha que é carente no elenco do Corinthians? 3 jogadores. Um seria o centroavante, ainda que o Cauê surgiu muito bem, ele tem apenas 18 anos, teria que ter um cara com uma presença ali melhor, né? Um peso maior, de um jogador com mais estofo. Seria um centroavante. Na zaga, porque o Bruno Mendes está muito bem, mas como o Gemerson não vai ficar, então seria um zagueiro ali, até para fazer às vezes do Gil. Então, dependendo ali, um zagueiro com mais experiência também por conta das disputas internacionais. E um meia, porque tem toda essa condição, né? O Corinthians acabou não renovando com o Casares foi para o Fluminense, e a gente conta muito com a recuperação do Luan, mas se chegar um jogador pronto até para dividir essa responsabilidade, ou nesse esquema que eu montei para ser ali no lugar do Cantilho, que para municiar o Luan e o centroavante, então as 3 posições aí que eu... Seria um zagueiro, um meia e um centroavante. Até porque até opções de velocidade o Corinthians tem uma molecada ali, né? O Mosquito, tem o próprio Natel. Um outro que surgiu da base ali é o Gabriel Pereira, que ele lembra muito, tanto fisicamente quanto o estilo de jogo, o Pedrinho, que o Corinthians vendeu no ano passado. Então ele é canhoto, que joga pela direita, aquele lá, estilo Robin. Vai para o fundo, corta para o meio, pode bater para o gol, achar o centroavante na área. Então é um bom jogador, mas ainda está sendo maturado, né? Então... Até uma coisa que eu acho que o Mancini deveria fazer, é fácil falar não sendo torcedor do Corinthians, né? Vendo de fora. Mas eu acho que o Mancini e a diretoria deveriam vir a público e assumir. É o seguinte, estamos com um projeto com o Corinthians desse ano, tentar revelar jogadores, segurar as finanças. Então a gente vai dar oportunidade para os meninos da base. Então vamos dar sequência para o Gabriel Pereira, né? Gabriel Pereira. Vamos dar uma sequência ali para o Rony. O Xavier vai jogar mais. O Cauê vai ser o centroavante, sabe? Mas assumir isso. Se você assume para o seu torcedor que vai ter um ano um pouco mais tranquilo, eu sei que é praticamente impossível fazer isso com a torcida do Corinthians, né? Mas assim, vendo de fora, seria uma oportunidade do Corinthians revelar alguns jogadores, até para uma venda futura que possa render dinheiro para o clube, sim. Ou dar um retorno no campo mesmo. Eu acho que esse é o caminho do Corinthians, porque com tanto de dívida que o time tem e sem a capacidade até de visão para contratações que o time mostra não ter, né? Trouxe o Jonathan Cafu lá por uma grana. Cafu, Léo Natel, são vários jogadores aí que estão no elenco e não corresponderam, que não são da altura do
E outra, se é para trazer um Jonathan Cafu, um Léo Natel. O Léo Natel estava no São Paulo, nunca foi aproveitado. Um jogador que era a quinta, sexta opção. Por que não dá oportunidade para um menino da base que vem com sangue no olho para jogar, para vencer no Corinthians, torcedor do time? Com um salário baixo, que o primeiro contrato geralmente é um salário mais baixo, porque o próprio Jonathan Cafu foi contratado por 300 mil. Aí você tá brincando. Em um contrato de 3 anos. Ele chega em 2020 ou até 2022, final de 2022, né? Dá os 3 anos com um salário de 300 mil. E precisou contratar ele para ver que ele não servia. Por que não fez uma análise melhor, né? E os próprios torcedores do Cuiabá estão reclamando aí. A gente vê no Twitter, o Corinthians emprestou ele para o Cuiabá, né? O Cuiabá está tentando montar um time para disputar a primeira divisão. Então o Walter foi vendido para lá, né? No final de contrato. O próprio Jonathan Cafu. E os torcedores já mandaram no Twitter lá para devolver para o Corinthians. Então, é um jogador que... Enfim. É isso que a gente não entende no Corinthians. É isso que a gente não entende. E a diretoria, né, você pontuou a questão de vir a público. E o Alessandro, né, que foi o capitão da Libertadores em 2012, campeão mundial, ele é o diretor de futebol, e ele veio a público e falou da questão. Não estamos discutindo renovação. Porque o pessoal ficava lá, mas vai renovar com o Otero, Casares, Gemerson. Esse não é o ponto é economizar, diminuir dívida e tentar aquele dinheiro novo, que seja da venda de um jogador, ou seja um empréstimo para quitar as dívidas e pagar um empréstimo só, ao invés de pagar 20 empréstimos. Então seria equalizar tudo. Equalizar essa situação, não estaria discutindo. Só que ao mesmo tempo, pensa em contratar, negócio pontual. Mas você não está pagando dívida, não vai renovar com jogadores, vamos dizer assim, com um nível um pouco maior que já estão no elenco, como é que você vai falar algum negócio pontual a gente vai? O negócio pontual parece um outro Jonathan Cafu. Então, é complicado. Aí você falou, a transparência ali, e olha que a presidência do Corinthians, que está ali há mais de 10 anos, é a renovação e transparência. Só que não existe a transparência, e a renovação é que ficou muito encoberto, né, por essa década de títulos. Então, o Corinthians aí de 2009, né, que é aquele plano Ronaldo, de 2009 a 2019, que foi o último título paulista, ele fez um arrastão de títulos e foi o melhor da década, eleito aí o time melhor da década, em números de títulos. Só que a hora que vê as finanças, a hora que vê as contratações absurdas que foram feitas, não dá. Tá em crise, né? O pessoal reclama do Mancini, mas se mandar o Mancini embora, vai ser mais um acordo. Nossa. Eu acho que deve ter uns 3 ou 4 técnicos aí recebendo acordo na Justiça do Trabalho para não... E vira e mexe, parece um processinho. Então o Corinthians está muito, muito complicado. Eu acredito, né, os jogadores da base seriam a solução. Mas o Mancini também parece que ele não gosta muito. Ele falou que gosta, que trabalhou no Santos com o Neymar e tal, mas na hora de colocar um Gabriel Pereira, outro, ele falou, não estão rendendo no treino. Mas os jogadores estão em campo. O Mancini, na curta passagem que ele teve do São Paulo, foi ele que lançou ali o Antony na ponta direita, ele lançou o Igor Gomes, deu moral para eles. Então, no São Paulo, acho que ele ficou no time uns 8, 10 jogos ali, que foi o tempo para o Cuca ser recuperado sim. E assumir o São Paulo, né? Tanto é que o Cuca chegou na final do Paulista e perdeu. De repente, se deixasse o Mancini, o Mancini podia ser campeão e tirar o time da fila. Então, de repente, no Corinthians... Mas tem, sim, uma coisa interessante, né? Pode ser a questão da direção de recuperar os jogadores, né? Os investimentos, para tentar vender e receber um trocado ali que seja. Um exemplo de recuperação é o Matheus Vital. O Matheus Vital chegou no Corinthians em 2018 e não engrenava. Com o Carille mesmo, que ganhou vários títulos pelo Corinthians, ele não engrenava, era sempre ali uma opção, entrava no segundo tempo, não engrenava. E com o Mancini, ele é um jogador totalmente diferente. Antes de se machucar, ele fez 6 gols em 6 jogos. Era uma coisa de louco. Mas é o tempo de maturação do jogador, né? Porque é muito, muito jovem. Ele chegou com 20 anos no Corinthians, agora que está com seus 23, 24 anos. Então é agora que ele conseguiu se maturar. Bom, vamos dar uma aceleradinha aqui, já estamos com 45 minutos de programa. O nosso diretor aqui já avisou a gente. Está na hora de acabar o primeiro tempo, 45 minutos. Acabou o primeiro tempo então, César? Bom, mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o Grêmio, que mandou o Renato Portaluppi embora de casa. Renato Portaluppi, você está aí se recuperando de Covid? Você não é mais o técnico do nosso imortal tricolor do Rio Grande do Sul. Mandar ali pelo WhatsApp, fazer uma chamada de vídeo e falar, tchau. Revoar. Só que o Renato Portaluppi, o grande Renato Gaúcho, ídolo do Grêmio, tem até uma estátua lá, campeão da Libertadores como jogador e como treinador,
Pode-se dizer que, pelo menos há um ano, né, como comentamos aqui, ele não vinha mais botando aquele time para jogar. Então, desde 2019, né, teve a eliminação para o Flamengo, vexatória, aquele 5-0. 5-1. Chegou o ano passado, de novo, uma goleada para o Santos. Chegou a final da Copa do Brasil, todo mundo falou, é a chance de recuperar. Vai ganhar do Palmeiras, que ele eliminou o São Paulo, né? Eliminou o São Paulo. Vai conseguir. O time não jogou, nenhum dos dois jogos. Você sabe qual é o problema? Perdeu todos esses jogos aí foi lá, ganhou do São Paulo. Não, temos o melhor futebol do Brasil. O meu time chega, meu time está nas finais. O Grêmio ganha título, amigo. Não sei o que. Sempre uma postura muito acima do tom, sabe? Sim. Essa postura do Renato Gaúcho aí, eu não sei se outro clube suportaria. É que no Grêmio ele é ídolo como jogador e como técnico, né? Eu não sei se em outro clube agora a torcida e a diretoria aceite uma postura como essa, de deixar o cara não se apresentar numa pré-temporada para ficar os seus 15 dias ali na praia, sabe? Para não viajar para um jogo de Libertadores, porque estou no meu período de férias. É complicado. E assim, um salário alto, né? Porque ele renovou mais uma vez acima de 1 milhão ali por mês para não entregar o que ele, né? E aí o time do Grêmio trouxe o Rafinha, fez algumas contratações, até agora acho que vai segurar um pouco, né? Porque não foi para a fase de grupo da Libertadores. Isso que estava condicionado, né? Ele fazer o time jogar ali para ganhar a classificação para a fase de grupos, para chegar novos jogadores ali para agora acho que vai dar uma segurada, encorpar o elenco. Mas tende a segurar porque, ainda que o Grêmio está com uma condição melhor pelas vendas que fez, né? Vendeu bastante e vendeu bem, né? Não é só vender, como vender bem, ele vendeu bem. Só que, e agora também, estão falando do Thiago Nunes, que passou pelo Corinthians, foi muito bem no Atlético Paranaense. Olhando o mercado brasileiro, seria ele é o Fernando Diniz ali, técnico que está solto no mercado depois de atuar num grande, é o Nunes no Corinthians e o Diniz no São Paulo. De repente, se for para o mercado nacional, são essas opções aí. Não sei se vai arriscar no Dorival, apesar que o Dorival acho que assinou com algum clube aí, né, do Nordeste, não lembro também. Bom, é o que tem no mercado para... Então ele há bastante tempo já não entregava, e contra o Del Valle, e parece o quê? Com essa postura do Renato, de falar, a gente joga, o meu time é o melhor do Brasil, parece que entra na cabeça dos jogadores e eles se acham os melhores do Brasil. E aí a hora que chega o Del Valle, mesmo sem o Ramírez, né, que agora está no Inter, joga um futebol muito rápido. Dinâmico. Então foi assim, estava perdendo. Ele foi 2 viradas, né? Foram 2 viradas. 2 viradas. No Equador, o Grêmio abriu o placar, não conseguiu ampliar, perdeu de 2-1. Tomou 4 no placar agregado, 4-2. 4-2 no placar agregado e perdeu muito gol. No jogo de ontem, o grande Diego Souza, a torcida corintiana, um abraço, Diego Souza, na frente do goleiro, recebeu aquela bola ali que era para fazer o segundo do Grêmio, no segundo tempo já. Ele quis dar uma cavadinha, que não era. Foi mais ou menos o gol igual do Vitor Bueno. Cara a cara com o goleiro, você escolhe um canto, bate e decreta. Tentou dar aquela cavada e errou o gol. Isso foi só um dos 4 ou 5 ali, cara a cara, que eles acabaram desperdiçando. Então, a eliminação foi justa. E a demissão pela apresentação é que no Brasil o Renato era até uma... Fora da curva. Era fora da curva, quase 5 anos. Quase 5 anos, 4 anos e meio no Grêmio. Então chegar ali a ponto... E os defensores dele ainda incluíam mais um título para ele. A Recopa Gaúcha em 2019, quando falavam que o Grêmio não ganhava mais nada. Aí ganhou só o Gauchão e a Recopa Gaúcha. Aí como assim, a gente não acompanha muito o futebol gaúcho, eu fui pesquisar o que seria a Recopa Gaúcha. Eles criaram uma Copa, a Federação Gaúcha de Futebol criou uma Copa para os times disputarem, os que não têm o segundo semestre, que não tem nenhuma divisão. Então, o vencedor dali pega o campeão gaúcho. E aí foi... Coisa sem lógica, meu Deus. Então, em 2019, o Grêmio aplicou 6-0 no grande Avenida. Enfim, então, ainda o Luan estava lá, participou desse título do Grêmio. Então o pessoal falava, o Renato não ganha nada desde 2018, que seria a Recopa, né? Ganhou a Libertadores 2017, a Recopa 2018. O que é isso? Ganhou aqui, tem a Recopa Gaúcha e os gauchões, né? Que ele ganhou seguido ali também. Mas é muito pouco, né, para o investimento que o Grêmio fazia tanto nele quanto no elenco. Então... Hora de renovação no Grêmio. Hora de renovação no Grêmio. Vamos ver o que vai acontecer aí no Grêmio.
César, rapidinho agora, vamos voltar para a Europa. Foram definidos os semifinalistas, né, da Champions League. Sim. E o Real Madrid vai encarar o Chelsea, é isso? Real Madrid e Chelsea. E o Paris Saint-Germain vai jogar contra o Manchester City. O que você tem a dizer sobre esses jogos aí? A gente já falou no começo do jogo, né, que está torcendo por Paris Saint-Germain e Real Madrid na final, que seria uma final top. O que você espera desses jogos aí? Grandes jogos. E na semifinal chegou 3 clubes do caminhão de dinheiro. E o caminhão de dinheiro sempre vindo ali de fora. O Paris Saint-Germain e o Manchester City, que se enfrentam, são os novos ricos, né? Com dinheiro, muito dinheiro aí do Qatar, que é onde vai ser a próxima Copa. E nenhum título de Champions. Muito dinheiro, um elenco muito qualificado, Pep Guardiola. Do outro lado, o elenco do PSG, muito bom. E vai ser um grande jogo, né? Vai ser um grande jogo. Jogo dessa semis aí. É um grande jogo. Porque você tem o De Bruyne e todo aquele time, sistema de jogo, né, do Guardiola, contra os craques ali da individualidade, com Di Maria, Neymar, Mbappé. Então tem que ser o grande jogo da semifinal. E do outro lado, o Real Madrid busca a 14ª taça de Champions League. 14 vezes campeão. Contra um Chelsea, que foi uma vez campeão, mas que provou que foi um campeão na sorte, porque não aguentou nem o Corinthians no Mundial. Então o Chelsea ganhou ali a Champions de 2012 e não foi nos pênaltis, né, contra o Bayern de Munique, e não chegava na semifinal desde 2014. O Chelsea passou por muita renovação ali, troca técnico, vai daqui. Então no próprio campeonato inglês ele não vinha fazendo grandes apresentações. Aí chegou lá o que antes era treinador do PSG nessa temporada para substituir o Lampard. O Unai Emery? Não é o Unai Emery, não, é o alemão. Thomas Tuchel. Então o time consertou a casinha, é um time que toma poucos gols, só que no ataque não ganhava por mais de 2-0. Ganhou no final de semana passado do Crystal Palace. Então está melhorando ali, mas eu acredito que não seja páreo para o Real. E ele pegou, pessoal, na Europa todo time é difícil, mas ele pegou o Porto, que é uma liga um pouco mais fraca e tal, e conseguiu se classificar aí fazendo 2-0 e depois jogando o jogo de volta naquela situação, de segurar e sair só na boa, da mesma forma que o Real fez. Ganhou de 3-1 do Liverpool em casa, e no jogo de volta sofreu um pouquinho ali, mas o Liverpool não é mais aquele. Deu para perceber nesses 2 jogos que, e no campeonato inglês, o Liverpool corre sério risco de não se classificar para a próxima Champions. Então caiu bastante o nível dos Reds. O que é normal de um trabalho, né? Quando chega no ápice é muito difícil se manter ali por mais de 2 anos. Sim, e para ganhar tudo, né, igual aconteceu com eles, tudo de importante, né, como a Premier League e a Champions, foi 4 anos de trabalho ali. E agora já está indo para o 6º ou 7º, então já vai caindo, tem que ter uma renovação. Os jogadores, ainda que sejam muito bons, já começa a se acomodar. Então o Liverpool ficou fora. E a final tende a ser, pelo menos é a nossa torcida, Real Madrid e PSG. PSG em busca da primeira orelhuda e o Real acumular 14, que vai ser vamos ver, cenas para os próximos episódios. Gente, estamos chegando no fim de mais um programa. Que legal que foi nessa sexta-feira, dia do meu aniversário, né? Eu estou aqui muito feliz, espero que você tenha gostado do programa. Mas antes da gente terminar, César, vamos fazer aqui um cara ou coroa. Cara ou coroa aqui, eu vou dar os nomes e você vai me responder, tá bom? Certo. Qual que vai ser o joguinho dessa semana do nosso cara ou coroa? Vamos lá. Vamos supor que vai haver uma seleção paulista. Que só pode convocar jogadores dos 4 grandes: Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras. Que pena, hein? Porque o Red Bull, o Bragantino está muito bem, hein? Tá colocar pelo menos uns 2 jogadores do Bragantino nessa seleção. Pior que é verdade. Mas vamos lá para os times de torcida, né? Vamos sim. Eu vou te dar as 4 opções em cada posição. Certo. E você vai me dizer qual jogador você escolhe desses 4 para a gente formar uma seleção dos paulistas. Precisa explicar o porquê ou só o nome? Dá um nome e um breve comentário por quê, tá bom? Tudo bem, vamos lá. Então vamos lá. Seleção dos paulistas. Goleiro. Na sua seleção, César, você escolheria entre Cássio, o Everton, Volpi ou João Paulo? O Everton, pelo momento, comentei no começo aqui que ele é o melhor goleiro brasileiro da atualidade. Esperando aí Ederson, Alisson e o Cássio aqui no Brasil. Lateral direita, a gente tem o Fagner do Corinthians,
Marcos Rocha, do Palmeiras. O Igor Vinícius, do São Paulo, né? O Orejuela nem estreou, então vamos manter o Certo. Igor Vinícius. E o Pará, do Santos. Fagner, pelo conjunto da obra, porque o coletivo do Corinthians não está ajudando ele, mas ele mesmo assim se destaca. O lado direito do Corinthians sempre é o mais forte nos últimos anos, muito por conta do Fagner. Como zagueiro ali pela direita, a gente tem o Gil, do Corinthians, o Gomes, do Palmeiras, o Arboleda, do São Paulo, ou o Kaique, do Santos. Gomes do Palmeiras é um jogadoraço que encaixaria em qualquer clube do Brasil. Do mundo, um pouquinho mais difícil, porque ele estava no Milan, né? E acabou vindo pro Palmeiras, uma contratação junto ao Milan. Mas pelo que ele demonstrou no Palmeiras, eu acredito que se for de volta para a Europa é titular. Só não pode cobrar pênalti. Só pode cobrar pênalti. Ele era o cobrador principal, né? Depois passou pro Veiga e no jogo aí contra o Defensa acabou desperdiçando a cobrança. Ó, lembrando que aqui, eu esqueci de falar no começo, a gente escolheu um esquema de jogo que é mais ou menos o que, vamos lá, 3 times desses daí jogam, que é um 4-3-3, ali, um 4-2-5-1, de repente. Então, o São Paulo a gente deu uma adaptada, que o São Paulo está jogando com 3 zagueiros, então a gente fez um 4-4-2 e em vez de um zagueiro, colocamos mais um meia, o Luan, certo, no meio ali, né? Um 4-3-3 no caso. Bom, o zagueiro companheiro do Gomes, então, a gente tem o Gemerson, a gente tem o Luan, do Palmeiras, o Bruno Alves, do São Paulo, e o Lucas Pérez, do Santos. Quem você escolhe aí? Olha, pela temporada eu fico entre temporada passada, porque essa acabou de começar, seria o Bruno Alves ou o Lucas Pérez. Na verdade é Luan Pérez, né? Luan Pérez do Santos. Mas, que difícil. Muito nome composto. É porque o Gemerson chegou já no final da temporada e já vai embora também do Corinthians. O Luan vem em baixa. O Luan vem em baixa. Então... Olha, vamos fazer uma adaptação aqui, porque eu acredito que tanto Arboleda, Kaique ou Gil são melhores que todos esses outros zagueiros aqui. Sim. Então, escolhe aí. Sei lá, acho que entre Gil, Arboleda e Kaique, quem seria o companheiro do Gomes? Aí eu vou de Gil. Aí de Gil? Aí eu vou de Gil. Gil e Gomes. Gil e Gomes. O Gil, pela experiência, não tanto pelos últimos anos, mas pela experiência ali, fica uma zaga bacana. Gil e Gomes. Ó, é uma zaga forte, viu? Mas o Kaique é um bom jogador, viu? O Kaique com 17 anos, jogando muito pelo Santos, pode ser no futuro, eu acredito que até o meio do ano, o Kaique vai ser uma grata surpresa aí. Vamos para a lateral esquerda então, a gente tem o Fábio Santos, o Vinha, o Reinaldo e o Felipe Jonathan. Quem seria o lateral esquerdo da sua seleção? É difícil, hein? Mas eu vou no São Paulino Reinaldo. A temporada dele passada foi muito boa, alguns gols, boas assistências, né? Então... O cara começou voando, César. Nossa, tá jogando muito. Eu também ia nele, viu? O Vinha é um bom jogador, raçudo e tal, marca muito bem, porém é meio destemperado ali, né? É expulso algumas vezes, entradas muito fortes, assim. De repente eu acho que o Reinaldo também é destemperado, cara. O Reinaldo o que é expulso também. Mas então, vamos supor que com o Gil e Gomes a defesa está bem protegida. Está bem protegida, o Reinaldo vai manter a cabeça no lugar. Lembrando que aqui é só uma brincadeira. Não, só não, também. Se divertir. Bom, então, o primeiro volante, o volantão cabeça de área. Certo. A gente pode escolher entre o Gabriel do Corinthians, o Felipe Melo, volantão do Palmeiras, o Luan do São Paulo, né, revelação, jovem jogador, ou o MM Alisson do Santos. MM Alisson ficou machucado bastante tempo, né? O Gabriel, eu citei ele como um meia que eu manteria como titular no Corinthians. Cara, mas eu vou colocar aqui pela quantidade de taça. Eu não gosto dele de verdade como jogador, porque o Penta de 2010, a culpa é dele, que não vem. Mas é o Felipe Melo. Felipe Melo. Eu também escolheria o Felipe Melo ali, com o Luan sendo reserva dele. Mas o Felipe Melo é um jogador que eu acho que os outros torcedores odeiam, mas ele defendendo o seu time deve ser legal. Deve ser legal ter um Felipe Melo ali honrando o meio-campo, com muita garra. Sim, sim. É bom. É um jogador bacana, eu acredito. Primeiro volante ali do time, então, seria o Felipe Melo. Fiz uma adaptação aqui, como um meia-direita, um volante pela direita, sei lá, a gente escolhe aqui Cantilho, do Corinthians, o Zé Rafael, do Palmeiras, Dani Alves, do São Paulo, ou quem que eu coloquei aqui? Gabriel Pirani, do Santos. Olha, o Gabriel Pirani também é um jovem, né? Surgiu jovem. Muito bem, mas por toda a carreira aí, e muitas vezes botar a bola debaixo do braço, acalmar o time do São Paulo, tem que ser o Dani Alves. Disparado, eu também tenho muita gente contra o Dani Alves,
mas eu sou totalmente a favor desse jogador. Acho um jogadoraço, líder. Fez um belo gol de falta, né? Final de semana, voltou. Isso dá confiança também para o jogador se recuperar. É o líder do nosso grupo ali, viu? Dani Alves é um grande jogador, eu gosto muito dele. Bom, vamos lá então. Então, de meia esquerda, volante pela esquerda, a gente tem o Matheus Vital do Corinthians, o Rafael Veiga, grande jogador, o Nestor, que começou agora jogando bem pelo São Paulo, ganhando sequência, ou o Sandri do Santos, também uma jovem, grata revelação da equipe santista. Sim, o Santos acabou perdendo ele, machucado, mas eu acho que é titular desse time. Titular. E olha, pegando aí a temporada passada, isso, em 2 jogos aí já deixou a marca dele 3 vezes pelo Palmeiras, é o Rafael Veiga. Rafael Veiga é o meio ali nesse time. Seria minha opção também. O ponta direita dessa equipe é o Mosquito, é o Rony, é o Luciano do São Paulo, que não é bem um ponta direita, é um segundo atacante, mas está adaptado ali, ou o Marinho Poçante do Santos. Olha, briga difícil entre 2, né? Entre 3, na verdade. Entre 3. Mas pegando aí o que a gente está se baseando é o final ali da temporada passada, com o comecinho dessa, o Marinho ainda, ele ficou muito tempo parado, né? Teve uma lesão, depois foi infectado aí pelo vírus, mas é a minha opção na direita. O Marinho, porque o Rony Rústico oscila muito, né? Oscila muito, e nos últimos jogos do Palmeiras ele jogou até ali como um falso 9 e tal, e o Marinho... Eu acho assim, se fosse um 4-4-2 com 2 atacantes, precisando escolher um segundo atacante, eu ficaria entre Rony e Luciano. Mas como é com um 4-3-3, um ponta direita, o Marinho é essencial ali, né? Ponta esquerda desse time, então. Olha, aqui eu coloquei o Léo Natel, já que eu coloquei o Vital um pouco... Sim. Vamos com o Léo Natel na ponta esquerda. Tem o Wesley do Palmeiras, Igor Gomes do São Paulo, que é o meia, a gente adaptou também. Sim. E o Soteldo. É Soteldo ou Soteldo? É Soteldo, né? Porque em espanhol não tem o acento agudo. Então, Soteldo. Qual desses aí você escolheria? Soteldo, o baixinho ali, eu lembro de um jogo, Corinthians e Santos estavam brigando ali para ver quem ia para pré-Libertadores ou até a Libertadores no ano passado. Ele estava machucado, ele entrou, acabou com o jogo ali e se machucou e foi substituído. Ele jogou 12 minutos e acabou com o Corinthians. E fora toda a temporada que ele fez, e jogou muito bem também na terça-feira aí contra o São Lourenço, então é o Soteldo. Olha, interessante, hein? Os 2 pontas são os jogadores do Santos, né? Muita velocidade pelas pontas ali, com Marinho e Soteldo. No ataque, eu separei os centroavantes aqui com o Jô, Luiz Adriano, Pablo e Caio Jorge. Porém, meu amigo, pode falar. Se nós fôssemos improvisar, porque eu acho que desses centroavantes aí, talvez o Luiz Adriano, por uma referência, você preferiria um desses 4 ou de repente ali um falso 9 com o Rony ou o Luciano? São 6 opções, então. Se fosse sem as opções que você acrescentou aí, na que eu montei aqui no papelzinho que está escondido para o pessoal não ver, era o Luiz Adriano. Luiz Adriano, dos 4 centroavantes, é o que viveu a melhor fase o ano passado, marcou muitos gols, uma boa carreira aí na Europa. Mas dando essas opções, aí pegando o que a gente pegou aí de temporada passada e o começo dessa, aí eu vou no menino que deu algumas alegrias para Fiel, no Luciano. Que susto, achei que você ia falar alegria para Fiel lá atrás. Lá atrás, quando ele veio do Avaí, passou pelo Corinthians, jogou muito bem ali em 2015, 2016, e depois... O Luciano, do ataque do São Paulo, é o mais lúcido ali do ataque, eu também escolheria ele. Boa seleção, hein, César? Ficamos com o Everton no gol, Fagner na direita, Gil e Gomes na zaga, e na lateral esquerda, o Reinaldo do São Paulo. Certo. No meio, Felipe Melo, Dani Alves e Rafael Veiga. No ataque, Marinho, Luciano e Soteldo. Rapaz, uma seleção boa, hein? Bela seleção. Essa seleção aí, para enfrentar a Carioca, que é o Flamengo, né? Lá não tem. Boa. Vamos fazer então o próximo cara ou coroa aqui. Vai ser essa seleção contra o melhor time do Brasil, que é o Flamengo. Bom, terminamos então, César? Terminamos. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês aí. Compartilhe com seus amigos, mostre esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Todo dia tem vídeo no nosso canal. Obrigado por vocês acompanharem.
Um grande abraço para vocês. César, se despeça do nosso público. Valeu, pessoal, pela companhia. Curta esse vídeo lá, deixe seu like, se inscreva, passe para a família lá. Tem o link ali, ó, compartilha no grupo da família. Para sua mãe, sua tia, sua avó, enfim, todo mundo ali ver aqui o trabalho que a gente está fazendo, que é com bastante carinho. Semana que vem tem mais. Valeu. Lembrando, ó, hoje é sexta-feira, hein, César? Hoje é sexta-feira. Então, acabando aqui, ó, a gente já vai correndo para assistir os jogos. Assistir os jogos. Tem São Paulo e Palmeiras e tem Corinthians e São Bento. E logo depois, um pós-jogo especial para galera. Pós-jogo. Ou seja, o editor, quem é o editor dessa bagaça? O editor tá ferrado, porque ele vai ter que editar 3 vídeos hoje. E ele vai ter que sair antes de amanhecer o dia. Pô, vai ter que sair... Sextou. Ó, próxima sexta eu vou explicar para vocês o significado de sextou, tá bom? Fica aí, ó. Fica no aguardo, eu vou explicar o significado de sextou para vocês. Grande abraço para você que acompanhou o vídeo até aqui. Faça aquilo lá, compartilhe, comente, curta, ative as notificações e acompanhe a gente. Um grande abraço, tamo junto, até mais. Valeu, Cezão. Falou. Uhul!